Você sabe o que é saúde vascular? Pois é, quem vai explicar tudo pra gente é o doutor Marcelo Tavares Cunha, ele que é angiologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Maniele, boa noite aos telespectadores. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, falar sobre saúde vascular, discutir um pouco sobre doenças que são às vezes silenciosas, mas que podem trazer graves consequências para a nossa saúde e esclarecer dúvidas dos nossos telespectadores e internautas. Então vamos lá, entre as dúvidas, a primeira, o que é uma doença vascular? Eu sei que às vezes é muito amplo, mas explica rapidamente para a gente o que é isso. Então, rapidamente, né? Até para a gente se situar, quem está escutando e vendo a gente. A doença vascular é um termo muito amplo, não dá para usar esse termo. Às vezes o paciente chega no consultório, doutor, minha mãe tem problema na circulação, quero saber se eu tenho tendência a ter também. Não dá para ajudar dessa maneira. A gente precisa separar pelo menos por sistemas. A gente tem o sistema arterial, que tem suas patologias, o venoso, o linfático. Então são universos diferentes, com causas diferentes, doenças diferentes. Então, doença vascular, qualquer doença que afete os vasos, mas tem que ser mais específico. Entendi, porque eu escuto muita gente falando, ai, minha mãe tem um monte de vasinhos, preciso ir ao médico, porque eu não sei não, acho que eu vou ter também. Mas não é tão simples assim, tem que ter pelo menos alguma coisa, tem que sentir uma dor na perna. Quando que a pessoa deve procurar um angiologista? Falando em saúde vascular, hoje a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular preconiza o check-up vascular, uma consulta com vascular uma vez ao ano, a partir dos 40 anos, para poder fazer a prevenção de doenças potencialmente graves, por exemplo, a estenose de carótida, que pode levar ao derrame, a aneurisma de aorta, que pode levar a ruptura e morte, a doença arterial obstrutiva periférica, que pode levar a amputações, as varizes com suas complicações desde estéticas, feridas, flebites, sangramentos, o pé diabético é um problema tanto neurológico quanto circulatório, que pode levar a infecções graves e amputações. Então, na saúde vascular, a gente tem várias coisas aí para fazer prevenção, tem que ter uma consulta e nem sempre dá para dizer, minha mãe teve varizes, você vai ter varizes. O que a gente sabe é que quando os dois pais, pai e mãe, têm varizes, a chance do filho é de 90% de desenvolver varizes ao longo da vida. Assim, tem um caráter familiar importante, mas é difícil prever, tem que acompanhar ao longo da vida. Esse check-up tem que ser feito só a partir, o senhor disse 44 anos, 40 anos? A sociedade preconiza a partir dos 40, mas assim, se a pessoa tem uma queixa ou vê alguma coisa antes, obviamente ela vai procurar o médico mais precocemente. Estou te perguntando isso, até disse antes do programa começar aqui para o doutor, eu tenho 30 anos e já tive uma trombose, já estive com um médico angiologista. No meu caso também é genético, também é de família, mas tive uma trombose, foi um susto. E todo mundo me perguntou, mas o que aconteceu? O que você fazia? Como assim? Não fazia nada, gente. Levava uma vida comum, não fumava, não fumo, não bebo, não tem nada disso. E desenvolvi uma trombose. Por isso que eu te pergunto a questão da idade. O importante é ficar de olho nos sintomas, porque minha perna começou a doer e eu não sabia o que era. Achei que era uma dor muscular. As pessoas têm que ficar atentas a isso. Exatamente, Monielle. Você cai naquela situação do caso mais raro. É difícil dar o diagnóstico, mais raro? Sim, sem dúvida. A grande maioria das tromboses ocorre em pacientes mais velhos, acamados, às vezes portadores de uma doença como câncer, que favorece a formação de trombose, ou em pós-operatórios de cirurgias grandes. Então, cirurgias abdominais grandes para câncer, cirurgias grandes ortopédicas, como artroplastia de quadril, artroplastia total de joelho. São cirurgias, são condições que impõem um estado de formação de coágulo dentro dos vasos sanguíneos. Isso é o esperado. Não a menina de 30 anos que de repente do nada desenvolve uma trombose. E daí tem muito diagnóstico errado, porque a grande maioria, na verdade, a dor muscular é difícil para todo médico fazer o diagnóstico, pensar na trombose em primeiro lugar. Só para explicar para o pessoal de casa, o que é uma trombose, doutor? Então vamos lá. Trombose é a formação de coágulo dentro de um vaso. Ela pode ser venosa, pode ser arterial. A artéria pode formar com os fatores de aterosclerose, sedentarismo, diabetes, cigarro, obesidade, pode formar placas de gordura nas suas paredes. Essa placa pode se romper, formar um coágulo, é uma trombose arterial. Diferente do que você teve uma trombose venosa, na qual o sangue por estase, lesão da veia ou um estado que favoreça a formação de coágulo, que a gente chama de hipercoagulabilidade, formou um trombo lá numa veia da perna. Então são situações diferentes. Então minha avó teve trombose, mas foi arterial, foi venosa. Então essas coisas são difíceis até para você ver o histórico da família. A pessoa tem que saber muito bem. Diferente quando tem uma paciente que chega, às vezes com 20, 30 anos e, doutor, eu tenho 2 irmãs que tiveram uma trombose e minha mãe teve trombose.
Sim. Fizeram um teste genético e descobriram que tem uma determinada trombofilia. Aí é uma história diferente. Sabe que até, desculpa até dar esse depoimento, mas eu acho importante para o pessoal que está em casa, quando eu descobri que o meu caso era genético, a primeira coisa que eu fiz foi falar para minha irmã, porque ela faz uso do anticoncepcional. Falei, Giovana, meu caso é genético, vamos procurar um médico para que você saiba se o seu também é. E ela também é. Ela também tem trombofilia. Então, a partir de já fez a prevenção para que não aconteça com ela. Falando em prevenção, tem como a gente prevenir as doenças vasculares? Fazer exercícios, caminhadas? Tem como a gente fazer alguma coisa? Dentro de cada sistema você pode fazer alguma coisa. As doenças arteriais, por exemplo, que são principalmente provocadas pela aterosclerose, você vai ter que ter bons hábitos de vida, fazendo atividade física regularmente, ter uma boa alimentação, não fumar, não beber em excesso. Se tiver doenças como hipertensão e diabetes, elas vão ter que ser muito bem controladas. Combater a obesidade também é muito importante. Doença venosa, mais comum as varizes, a prevenção é mais difícil, porque os fatores principais são história familiar, ser do sexo feminino, número de gestações que teve ao longo da vida, o envelhecimento e também a obesidade. Então, o que você pode trabalhar mais é a obesidade, o resto fica mais difícil de você, digamos, prevenir realmente. Você pode tirar alguns fatores, né? Tipo, quem trabalha, como alguns amigos que estão aqui filmando a gente, câmeras, né? Parado, horas a fio, sem se mexer, é um fator de risco para o desenvolvimento de varizes. Poderia-se usar meia elástica para poder, sob orientação médica, fazer um trabalho com eles. Mas evitar de verdade as varizes é difícil. Falando em varizes, nos vasinhos, temos alguns equipamentos que o senhor trouxe aqui, que a gente consegue fazer uma demonstração do que é usado lá no consultório. Exatamente, né? A gente tem, falando de varizes, né? A gente precisa separar um pouquinho o estágio da doença que a pessoa está. A grande maioria procura o consultório porque está no estágio inicial, muitas vezes estético, né? Que tem os vasinhos que estão na camada mais superficial da pele e microvarizes logo embaixo que muitas vezes estão nutrindo esses vasinhos. Nesse estágio do problema, você vai tratar com escleroterapia, que é a aplicação com agulhinha que todo mundo conhece. Dói? Dói, toda injeção dói um pouquinho, dói, né? Olha, ele é sincero, Para adorei. isso, a gente tem alguns artifícios, como aparelhos de fluxo de ar gelado, que fica incidindo no local da picada para diminuir a sensação da picada. Em pacientes mais sensíveis é possível planejar e usar um creme anestésico para também amenizar a sensação da picada. Existe a técnica da crioescleroterapia, que você pega a injeção com medicamento, leva no aparelho a menos 40 graus, congela esse medicamento. Com o medicamento congelado, você tem um aumento da potência, pela ação do frio, redução um pouco da dor e da formação de hematoma. Nesse estágio estético também, a gente tem o laser transdérmico, né, que a gente agora tem uma coisa que está se popularizando, que são os aparelhos de realidade aumentada. A gente consegue mostrar, a Fernanda, a nossa produtora, ela tem uns... Diz ela, né, nós vamos descobrir agora, doutor, que tem, de repente, alguns vasinhos, algumas coisas, a Fê está chegando e a gente consegue fazer uma simulação, Sim. Mostrar nas perninhas. Tudo bem, Fê? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Tudo bem? Aonde você acha que você tem seus vasinhos? Gente, doutor, por Olha, gentileza. Bom, tem aqui do lado. Excelente modelo, já com poucos vasos, muito bem de saúde vascular. Também. Então, o que a gente aqui, pode ó, ver uns é que a aqui. gente avalia alguns pequenos vasos, né, que a paciente pode ter queixa estética, e a gente precisa entender que esses vasos, eles são nutridos por outros maiores. Mas que peraí, estão doutor, o que abaixo. é isso? Isso que está aparecendo na imagem são os vasos? Exatamente. Então, aqui você está vendo o vasinho e você está vendo toda uma rede de veias reticulares que são responsáveis por nutrir esses vasinhos. Então, no tratamento, a gente deve tratar o vasinho e também Aqui as assim, veias doutor? próximas. Exatamente. Olha o vasinho que ela se queixa. Esses de baixo E esses- chegam a queimar. E aqui Agora, embaixo também. A gente incomoda, olhando, né? você vê aqui mais claramente os vasinhos, mas você consegue ver as veias nutridoras e planejar o tratamento. Em vasos desse calibre, a gente consegue fazer escleroterapia, crioescleroterapia e o laser transdérmico. E cada A médico Fernanda vai ter- sobreviver? Com certeza. Então tá bom. Vai ter sua preferência. Obrigada, Fê. Doutor, neste caso, o senhor olha, como nós conseguimos ver, faz este diagnóstico e depois já acontece um tratamento instantâneo, no mesmo momento que faz, não sei, este exame ou não, é depois? Então vamos lá. A avaliação vascular para varizes envolve a consulta médica,
o exame físico, com artefatos que a gente pode incrementar o exame físico. Envolve também a realização de exame vascular com Doppler, né, ultrassom, que a gente vai estudar o sistema venoso profundo, as veias safenas, ver se existe algo doente mais abaixo na pele, alguns milímetros que a gente não consegue ver dessa maneira e que às vezes indica um ato cirúrgico, né? E a gente vai planejar. No caso inicial como o dela, que é um caso mais estético, a gente já poderia passar ela, faz um ultrassom, que muitas vezes está disponível no consultório já, faz ultrassom e já pode começar escleroterapia, crioscleroterapia associado com laser, se ela quiser. Então são opções que vão ser colocadas para o paciente e ele deve discutir com o médico prós e contras de cada método. Passando um pouco do estágio dela, quando as varizes já estão mais elevadas na pele, a gente já vai discutir método de espuma, microcirurgia. O método de espuma é um método que a gente mistura o medicamento com ar, agitando ele através de 2 seringas, você consegue obter uma espuma propriamente, né? É um mousse. E isso aqui faz com que o remédio fique mais tempo em contato com a parede do vaso. Ele consegue empurrar o sangue por alguns segundos ali e consegue destruir vasos maiores. A opção também é cirúrgica, aí vai depender de vários aspectos que precisa individualizar para cada pessoa. Leva-se o paciente para a cirurgia com agulha de crochê, pequenas incisões com lâminas delicadas, de recuperação tranquila. E o estágio também que pode ter envolvimento das veias safenas, aí a gente precisa de cirurgias um pouco maiores. Aí existe o arrancamento da safena, que a gente chama de safenectomia, né, um método clássico, tradicional, funciona muito bem, corte na virilha, corte no tornozelo, no joelho, retira-se a veia safena por arrancamento. Existe um refinamento com as técnicas de ablação, que é a destruição no local dessas veias, seja ela com laser, seja ela com radiofrequência, que são as 2 técnicas disponíveis. Aqui, por exemplo, a gente tem uma fibra de laser, que é introduzida com auxílio do ultrassom, a gente coloca uma agulha, coloca um introdutor, isso aqui vai dentro da safena e destrói, liga isso aqui num gerador de laser e destrói a veia sem precisar cortar nem arrancar, tudo acompanhado com ultrassom. Então são opções que o paciente tem, que tem que ser discutido, né, cada caso com o médico e individualizado, né, ver o que é melhor para cada um. Doutor, olha só, a Mariana Saldanha de Igaraçu mandou uma pergunta para a gente e ela diz, acho que tem até a ver com o que o senhor disse no comecinho do programa, trabalho com atendimento ao cliente por telefone, fico 6 horas sentada, sinto muitas dores nas pernas e vi que estão aparecendo algumas varizes. O que eu posso fazer para amenizá-las? Então vamos lá. Amenizar as varizes, você pode amenizar somente os sintomas, para isso você tem o uso de meias elásticas e medicamentos que devem ser prescritos pelo vascular. Então vai avaliar e isso vai te dar o alívio. Resolução, do ponto de vista mais definitivo, vai depender de algum tipo de intervenção desse que a gente conversou. Nenhum medicamento ou meia vai fazer a varize regredir e sumir e a veia se corrigir. Infelizmente não, é preciso ter alguma intervenção no vaso. Doutor, a gente está falando da questão das pessoas que trabalham sentadas. O senhor disse da questão das pessoas que estão em pé. Tem algum movimento? Às vezes a gente escuta, então, né? De ficar fazendo assim com o pé. Isso ajuda? Uma das coisas que faz a circulação venosa funcionar bem é a contração da panturrilha. A panturrilha é o coração da nossa perna, é o que bombeia o sangue de volta para o coração. Então, se a pessoa está parada, a musculatura está relaxada, esse sangue não está sendo bombeado. Já estou mexendo minha perna. Quem puder aqui. Se levantar ao longo do dia, fazer pequenas caminhadas, vai ter uma saúde vascular para as veias melhor. Lógico, você não pode levantar, você é um atendente de telemarketing, está grudada naquele período, o seu chefe te olhando. Você pode simular caminhadas, fazendo movimento com os pés e já é alguma coisa. E ela trabalha 6 horas, nas outras horas do dia colocar uma atividade física. Se ela faz um bom fortalecimento da panturrilha, ela não vai ter problemas. Agora, se a doença já está avançada, ela vai ter que ver algum outro tratamento mais invasivo, digamos ótimo. assim. Doutor, nós estamos com o tempo curto, mas vou fazer uma última pergunta para não deixar o pessoal de casa, né, sem fazer a nossa consulta aqui, aproveitando que o senhor está aqui. O Edson Saraiva de Maceió, ele quer saber, a remoção da safena não pode causar algum prejuízo para a irrigação sanguínea? Então vamos lá. A safena faz parte do sistema superficial
das veias das pernas. O sistema superficial responde por 15% da circulação. 85% do fluxo sanguíneo de retorno das veias das pernas são veias profundas, próximas aos ossos, que ninguém mexe em cirurgia nenhuma. A gente tira a safena doente, na verdade, ela está causando um prejuízo na perna da pessoa. Se ela está toda doente, dilatada, com aumento de pressão, ela está deixando outras veias ruins. Então tem indicação para ser retirada, não vai fazer falta. Por que se fala não tira a safena, guarda a safena? A safena é importante como substituto para outras partes do corpo. Ela não vai fazer falta na perna, mas ela pode ser muito necessária numa ponte no coração, ou no caso de um trauma, que você tem uma lesão de uma artéria importante, ela ser usada como substituto. Então, quando a safena está pouco doente, em pequenos segmentos, a gente sempre que possível tenta preservar esse órgão. Doutor Marcelo Tavares Cunha, angiologista, muito obrigada. E lembrando, hein, gente, qualquer dúvida, procure um especialista, não é mesmo, doutor? Isso aí. Boa noite a todos, muito obrigado. Doutor, muito obrigada, uma ótima sexta-feira para o senhor, um ótimo fim de semana. Muito obrigado por este bate-papo gostoso que esclareceu tanto as nossas dúvidas. Obrigada, viu? Bom, infelizmente, o Tribuna Independente desta sexta-feira já chegou ao fim. Uma ótima sexta-feira para vocês também aí de casa. Curtam bastante o fim de semana, curtam a família, os amigos, descansem. E continuem também aqui com a programação da Rede Vida, porque tem bastante coisa que nós podemos oferecer para vocês. Muito obrigada, boa noite, tchau!